Olá, professor. Olá, colegas. O artigo que a professora escolheu para a gente foi o crescimento das fintechs Nubank, Guia Bolso e Crédito no Brasil e as ameaças ao sistema bancário tradicional. Então, para essa pesquisa, foram utilizados pesquisa em fontes bibliográficas, artigos acadêmicos, publicações em jornais e documentários. Então, para contextualizar um pouquinho, o que são fintechs? São empresas de tecnologias que oferecem serviços financeiros digitais, como empréstimos, pagamentos, investimentos e seguros, produtos bancários. Quando se junta um serviço financeiro com a tecnologia, elas se chamam fintechs. E um dos maiores exemplos disso, os mais populares, o Nubank, Guia Bolso, Créditos, PicPay, PagSeguro, entre outros. Nubank é o mais popular aqui no Brasil, Tem ficado muito popular desde 2019. Desde a pandemia, ele só se popularizou. Com os benefícios? Menos burocracia, maior acessibilidade, custos reduzidos para quem oferece o produto, para quem oferece o serviço, maior agilidade e experiência do cliente. É isso que o cliente quer. É essa desburocratização, é poder entrar na loja de aplicativos do celular e baixar o aplicativo da fintech e poder usar e fazer isso de forma acessível, E como foi esse crescimento das fintechs no Brasil? Com o aumento do acesso digital, com essa popularização, com essa democratização do acesso à internet, às tecnologias, popularizou-se também esses serviços financeiros, trouxe essa inclusão financeira para os brasileiros. Então, a partir disso, nós tivemos um crescimento dessas fintechs, a popularização devido a essa democratização do uso da tecnologia. Inovação e eficiência, porque essas fintechs estão sempre utilizando tecnologias como inteligência artificial, análise de dados e serviços mais eficientes e personalizados, que já é tendência. A tendência que já existe e futura também é que os serviços estejam e sejam mais personalizados, de acordo com os dados do cliente, com o Customer Experience, quando a empresa entende, quando ela localiza, quando ela mapeia essa base de dados, ela consegue customizar cada vez mais cada serviço ao seu cliente e criando um nível de satisfação maior. Custos reduzidos, Com a estrutura enxuta e digital, as fintechs podem oferecer taxas mais baixas, então ela não vai repassar aquele valor, por exemplo, taxa de anuidade. Os bancos tradicionais têm, porém tem mais agências funcionando, então tem vários custos fixos, tem internet, tem aluguel, e as fintechs, elas saem na frente disso porque elas não têm esses custos, então ela não acaba repassando esse valor para os clientes. Quais os desafios para estes bancos tradicionais? Concorrência intensa. As fintechs, elas representam uma ameaça por essas vantagens competitivas, esses valores agregados que elas possuem. Elas acabam estando disputando ali par a par e levando fatias de clientes, de carteira de clientes, desses bancos mais tradicionais. Tecnologia e inovação, os bancos tradicionais, eles precisam se readaptar, eles precisam redesenhar a sua forma de proporcionar essa experiência para o cliente, desenvolver soluções, de mudar a interface. Tem que mudar a mentalidade, tem que personalizar, tem que focar as necessidades do cliente, porque o que dita os serviços agora são os clientes, são os feedbacks, são as logísticas reversa. É o que o cliente quer, que é o que o cliente quer, a partir do que o cliente quer, que vai determinar os serviços que a organização vai trazer, as estratégias que vai traçar. Um dos maiores exemplos é o Nubank, inovação no mercado financeiro, com cartão de crédito, a forma, essa democratização do cartão de crédito, sem anuidade, as contas digital, como se abrem as contas digital, essa desburocratização na hora de abrir uma conta, empréstimos, está tudo lá.
o valor, se a instituição vai aceitar, se ela vai validar investimentos, criar uma carteira de investimentos. É muito fácil com essas fintechs. Tornando o assunto das fintechs, vou falar um pouco sobre a Guia de Bolso, que é uma das fintechs citadas no nosso artigo. Então, ela foi fundada em 2013, quando ela começou como uma ferramenta para organizar finanças pessoais e oferecer controle de gastos e orçamento. Em 2016, teve o lançamento de serviço de crédito pessoal, que permitia que o usuário pegasse empréstimo com taxas competitivas de aprovação rápida, né, que é a diferenciação de burocracia, né, a diminuição da burocracia para conseguir crédito. Em 2018, teve a implementação dos serviços de investimento. Então, ela possibilitava que as pessoas elas entrassem, né, para o mercado financeiro já compreendendo uma gama, né, de conhecimento, de uma gama de participação em investimentos que em bancos tradicionais, por exemplo, já não tinha. Em 2018, teve a expansão de serviços para o mercado internacional, com foco em países da América Latina e lançamento de serviços seguros. Vamos falar também sobre o Créditos, que é para empréstimo com garantia. O Créditos ele oferece empréstimo com garantia de imóvel e permite que os clientes obtenham financiamento com taxas mais baixas no mercado. O Créditos ele é considerado a maior fintech de empréstimo no território nacional, sendo uma plataforma de investimento de empréstimo totalmente online com garantias de menor custo. Ele financia os empréstimos e consegue mediante investidores, instituições financeiras e aumenta a eficiência de toda a indústria. Ou seja, ele já não é mais voltado só para um aplicativo que trabalha com garantia de empréstimo, né? Ele já serve diretamente à indústria. Trabalha também com crédito com garantia de veículo e faz análise de risco, né? Então, ele utiliza tecnologia e análise de dados para avaliar o risco de cada empréstimo e oferece taxa personalizada. O impacto das fintechs no sistema bancário. Então, nós separamos aqui uma pirâmide para apontar quais são os impactos que o sistema bancário ele sofre com a entrada das fintechs no mercado, né? A, a redução de custos, que as fintechs elas praticamente forçaram os bancos tradicionais a adentrarem nesse mercado digital, nesse mundo digital, e diminuir os custos de agência, tempo de fila, vários outros serviços foram implementados para o mundo digital. Então, os bancos tradicionais eles sofreram essa alteração. A melhoria da experiência do cliente. Os bancos tradicionais eles tiveram que deixar de agradar apenas ao gerente, apenas às culturas, né, dos bancos e entraram mesmo para a experiência do cliente. O que é o melhor para o cliente? O que atende à necessidade do cliente? O aumento da inovação. Os bancos tradicionais eles foram obrigados a ceder para inovações que as fintechs elas trouxeram, por exemplo, a interface do Inter, a interface da Nubank. Os bancos tradicionais eles tiveram que melhorar também a interface deles de apresentação e a maneira de agradar e de chamar o cliente para investir, para os, usar os serviços, né? Adaptação dos bancos tradicionais. Ainda nesse gancho, o investimento em tecnologia é um tipo de adaptação que os bancos tradicionais eles têm que fazer. O foco na experiência do cliente, entrar de fato na necessidade do cliente, não apenas buscar novos entrantes para o banco tradicional, mas conseguir mesclar tradicional e digital.
e parcerias com fintechs. Na realidade, os bancos tradicionais eles vão ter que, através de Open Finance e diversas outras estruturas aí, buscar essa parceria para inovar o que já existia e garantir que os bancos digitais, que são os tradicionais, eles tenham essa mesma facilidade que as fintechs têm. Concluindo o assunto, os bancos serão moldados pela experiência do cliente e não por gerentes. Essa é uma das frases que a gente pegou do artigo e que dita exatamente o que vai acontecer futuramente. O que já está acontecendo, que já é uma realidade, mas que futuramente os bancos eles não vão mais poder ter as estratégias próprias. Só o que agrada, só o que agrada a economia, mas também o que agrada o cliente, o que atende a necessidade do cliente. E também não é mais aquela tradição, não é mais cultural, né? Agora é uma coisa para além do cultural. A nossa conclusão é: as fintechs estão crescendo rapidamente no Brasil e atraem milhões de clientes, e inclusive os clientes que eram dos bancos tradicionais, agora eles são levados pela facilidade das fintechs, os desafios que os bancos vão ter agora para se adaptar às realidades tecnológicas e as oportunidades que os bancos eles têm de inovar. São todas essas conclusões que a gente tira a partir da entrada das fintechs no mercado. Obrigada e boa noite.